mercado cervejeiro está em expansão no Brasil. Que sorte a nossa, né, pessoal? Junto com ele, cresce uma oferta de rótulos e estilos para atender os mais diferentes consumidores. E é só dar uma olhada na prateleira do mercado e você encontra uma grande variedade de estilos de cervejas, sem álcool e também sem glúten. Porque nos últimos anos, muitas cervejarias nacionais e estrangeiras perceberam uma demanda crescente no mercado por cervejas para consumidores que têm aquela restrição ao glúten. Então, se existe uma demanda no mercado não atendida, BUM! O investimento na produção de cerveja sem glúten ou com redução de glúten não para de crescer. Muitas cervejarias adicionaram pelo menos uma cerveja sem glúten no seu catálogo. E hoje já existem algumas cervejarias no Brasil especializadas em produzir somente cervejas gluten-free, ou seja, sem glúten. Portanto, o mercado de cervejas sem glúten também está vivendo aquele momento de expansão. E isso é um avanço muito importante para pessoas que não podem consumir o glúten, mas são apaixonados por aquela cervejinha que a gente tanto gosta, né? As cervejas sem glúten podem ser produzidas usando receitas de diversos estilos. O que as diferenciam é que elas são produzidas ou com cereais sem glúten ou por processos especiais, ou seja, a quebra das proteínas. Um dos principais ingredientes das cervejas tradicionais é a cevada, fazendo com que os celíacos deixem de consumir. Mas e aí, o que são celíacos? Olha que legal! De acordo com o Ministério da Saúde, a doença celíaca é uma doença autoimune causada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada no trigo, aveia, cevada, centeio e os seus derivados, como massas, pizzas, bolos, pães, biscoitos, cerveja, uísque, vodka e alguns doces, provocando dificuldade no organismo de absorver os nutrientes desses alimentos, inclusive vitaminas, sais minerais e água. E pensando nessas pessoas, foi desenvolvido um processo de produção onde, antes da fermentação, o glúten ele é rompido. E para que a cerveja mantenha o seu sabor, são utilizados ingredientes como o trigo sarraceno. Como os alimentos sem glúten estão na moda, esse termo ficou muito popular. Mas o que falta explicar é o seguinte: o que é esse tal de glúten? O glúten é uma proteína presente nos grãos do trigo, cevada, centeio, enfim, de alguns cereais. E é um elemento que permite que os pães, por exemplo, cresçam durante a fermentação e tenham aquela textura, né, que a gente adora. Porém, os celíacos não conseguem digerir o glúten de maneira correta, fazendo com que as proteínas grudem em parte do intestino, causando aquele desconforto. Aê! Mas com certeza, você já deve ter visto por aí muitos alimentos com a frase "não contém glúten". De um tempo para cá, o glúten é muito associado a dietas para emagrecimento e até mesmo relacionado àquela vida saudável. Porém, consumir alimentos livres de glúten não significa que irá emagrecer. Isso irá ocorrer pelo fato de cortar da dieta alimentos também com grande presença calórica, como pães, bolos, tortas e etc. E o fato de um alimento ser livre de glúten não significa que ele seja menos calórico. Mas e na cerveja? Sim, a maior parte das cervejas elas têm glúten. A maioria dos grãos utilizados na produção da cerveja são trigo, cevada e centeio. E o glúten está presente nesses cereais. Então, se você tem algum tipo de restrição, é bom ficar atento. Já que os principais ingredientes da cerveja têm o glúten, como que é feita uma cerveja sem glúten? Há duas opções. Uma delas é usar cereais sem glúten para substituir o malte da cerveja, como por exemplo arroz ou sorgo. Ou também trabalhar com enzimas que degradam o glúten da cerveja. Lá no começo dessa história, quando surgiram as primeiras cervejas sem glúten, eram poucas as opções que chegavam para o consumidor e na maioria das vezes eram de baixa qualidade. Para falar a verdade, nem parecia tanto cerveja, né? Não eram muito fiéis aos estilos, nem suas características. Mas de um tempo para cá, essa história mudou e muito. Com os avanços em investimentos e pesquisas, hoje nós encontramos cervejas gluten-free que não perdem em nada para as cervejas convencionais e tradicionais que a gente está acostumado por aí. Saborosas e muito fiéis aos estilos. Inclusive, existem hoje rótulos muito premiados. Mas como são cervejas que podem seguir estilos diversos, não existem características específicas da cerveja sem glúten. Mas se você tem intolerância, muita atenção nessa dica. A cerveja sem glúten contém glúten. Mas como assim? Porque não é possível retirar 100% dela durante a fabricação. Então as cervejarias devem seguir a legislação de ter no máximo 20 ppm. E se você for intolerante ou celíaco num grau severo, talvez te faça mal consumir uma cerveja sem glúten. O ideal é consultar o seu médico ou nutricionista para que faça uma avaliação correta do seu caso. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E lembre-se, entre uma cerveja sem glúten e outra, um copo de água é sempre bem-vindo. E do copo ao gole, a gente tem muita história para contar.
cerveja sem bunda. Sem glúten, gente.